Nesse momento de pregação da palavra do Senhor, eu quero convidar que você abra a sua Bíblia em Romanos 12. Romanos capítulo 12, do versículo 1 e o versículo de número 2. Estamos em uma pequena série temática, onde estamos falando um pouco sobre o compromisso que nós temos com o nosso Deus. Romanos capítulo 12. Nós iniciamos a semana passada pregando em Mateus capítulo 6, do 32 ao 34, trazendo uma importância de priorizar o reino de Deus. Hoje, no texto de Romanos 12, 1 ao 2, iremos falar um pouco sobre o compromisso e a entrega total ao Senhor. E na próxima semana, em Josué, capítulo 24, iremos ver a importância de uma decisão consciente de servir ao Senhor. Romanos 12, do 1 ao 2, todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique sua palavra em nossos corações. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, te clamamos que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Nos ajuda a vivermos e cada vez mais, Senhor, o nosso compromisso com o Senhor ser firmado, vivido. Nos ajuda a responder às tuas misericórdias. Nos ajuda a vivermos de maneira, Senhor, de pessoas que foram livres e libertas do pecado e da condenação eterna. Tem misericórdia das nossas vidas. É em nome de Cristo que nós choramos. Amém. Recentemente eu comecei a acompanhar uma página no Instagram em que achei muito engraçado, mas que conta uma realidade. Um rapaz, em momentos de reunião de família, ele coloca o celular para gravar e em momentos inusitados ele começa a fingir que está preso, como se estivesse na cadeia. Ele pega a comida e esconde, ele coloca um varal no meio da casa e começa a estender sua roupa. Ele fica escondido no canto, assustado, como se a qualquer momento alguém pudesse prendê-lo. E ele faz isso de uma maneira cômica, porque um momento público que ninguém espera, a sua mãe ali não gosta da brincadeira, e acaba que fica um momento engraçado. Mas essa é a realidade de muitas pessoas que após a prisão, mesmo pagando o tempo necessário, mesmo após serem libertos, eles continuam com os hábitos de alguém que estava em prisão, de alguém que está condenado. Muitas vezes nós, como cristãos, mesmo tendo sido libertos, mesmo tendo sido salvos, mesmo recebendo a misericórdia do Senhor, podemos estar livres, mas vivendo como presos, escravos.
sem aproveitar a misericórdia do Senhor, sem responder à misericórdia do Senhor, sem responder à liberdade que o Senhor nos dá. E esse texto vai nos mostrar como nós podemos responder diante da liberdade, da salvação, do amor de Deus em nossa vida. E nesse texto, Paulo nos chama a responder às misericórdias de Deus, entregando as nossas vidas para a santificação e para cumprir a vontade perfeita de Deus. Não é entregando a sua vida a Jesus, porque a ideia de alguém que já foi salvo e liberto. Não para a salvação, mas entregar a sua vida, o seu corpo, a sua mente, para viver de maneira digna do Evangelho, para viver de maneira que corresponde ao Evangelho do Senhor. Então, meus irmãos, nós veremos então, nesta manhã, como o Senhor, Ele nos chama para nos entregarmos como uma oferta viva, santa e agradável ao Senhor. E nós veremos isso então no versículo 1 e no versículo 2, essas verdades. O texto de Romanos, esse livro, ele tem muitas verdades doutrinárias. E a primeira parte deste livro, ele vai falar sobre a justificação pela fé, que a salvação é pela fé, não de obras, que é um ato divino, um chamado prático para viver uma vida de obediência. E nessa parte do livro de Romanos, ele está falando isso. Como viver essa vida prática de obediência? Ele já ensinou antes, nessa carta, que a salvação é pela fé. Foi nesse livro que Lutero, ao ler o versículo que diz que o justo viverá por fé, começou a entender que a salvação não é por obras, mas sim pela fé em Cristo. Alguns cristãos ali em Roma, o Império Romano dominava ali naquele momento, enfrentavam vários desafios culturais, espirituais, como viver uma fé prática dentro de uma realidade, de um império, de um local idólatra. Como eu vou aplicar isso? Então esse contexto, dentro do livro, dessa carta de Romanos, que esses irmãos viviam, é muito semelhante ao nosso hoje. E como é que nós vamos responder diante dessa salvação? Como vamos responder diante dessa libertação? Está aqui presente em Romanos 2, versículo 1 e versículo 2. E a primeira coisa que nós vamos ver está presente no primeiro versículo. Eu quero pedir que você acompanhe, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, então, escrevendo essa carta para esses irmãos em Roma, eles falam para eles: olha, eu estou rogando a vocês, eu estou pedindo algo a vocês. Eu estou querendo trazer aqui uma orientação, para que vocês possam, então, viver uma vida de entrega ao Senhor. Vocês foram salvos, vocês são salvos, vocês são participantes dessa libertação. Vocês não são mais escravos, vocês não têm mais uma dívida eterna. Agora, vivam como pessoas livres. Eu vou rogar algo a vocês. Então, Paulo faz um pedido para que eles se conscientizem, para que eles possam viver de acordo com a realidade deles agora, de acordo com o status deles. E isso vai demonstrar uma resposta ao Senhor por aquilo que Ele fez. Nós somos ensinados desde criança que quando alguém faz algo bom para você, é o que você faz? Você agradece.
Se a criança ganhou um presente, o pai quem lhe deu, você agradeceu? Volte lá e agradeça. Nós entendemos isso. E quando nós entendemos que a salvação, ela foi dada de maneira gratuita por Deus, é um dom. Foi um presente de Deus. O que cabe a nós diante de tal presente é como filhinhos voltar e agradecer ao Pai. Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito e faz em nossas vidas. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele fala, olha, pelas misericórdias de Deus. Porque Deus, ele exerceu misericórdia. Porque ele não aplicou justiça. Porque ele não te deu e não me deu aquilo que nós merecíamos. Porque ele foi misericordioso. Um presente, muitas vezes nós temos uma ideia errada do que é presente. Olha, você vai ganhar um presente porque você mereceu. Isso não é presente. Se a pessoa está ganhando algo porque ela mereceu, foi porque ela conquistou. Um presente alguém dá de maneira voluntária, sem querer nada em troca. Se é por mérito, é alguma espécie de pagamento ou de reconhecimento do que foi feito. Presente você dá de maneira livre, porque você quis dar, independente do que o outro fez ou deixou de fazer. E essa entrega total, meus irmãos, ela não é colocada nas Escrituras como uma imposição. Não é que você é obrigado, você tem sua obrigação. As Escrituras ela não coloca dessa maneira, mas como uma resposta voluntária diante de tudo aquilo que Deus fez. É uma resposta lógica diante daquilo o que Deus fez por nós. Então ele traz para nós o primeiro entendimento que nós devemos então responder ao Senhor por conta do que Ele fez, por conta das suas misericórdias. E o interessante é que as Escrituras, quando vai mostrar justamente a misericórdia de Deus, é que Ele não exerceu a justiça contra nós, mas que essa justiça que era para ser contra nós, não é que somente o Senhor disse, olha, eu vou deixar para lá, vamos, vida que segue, vamos zerar a conta aqui, e vamos continuar a nossa vida, vamos continuar andando, e agora, porque eu não cobrei nada de vocês, agora vocês podem então responder a mim. Houve justiça aplicada. Alguém pagou em nosso lugar. E foi esse próprio Deus que se colocou em nosso lugar para satisfazer a justiça. Para que nós pudéssemos então responder a Ele diante daquilo que Ele fez por nós. A segunda parte desse versículo vai dizer que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos lido no Antigo Testamento o texto de Levítico capítulo por capítulo, e você consegue ver como a maioria das ofertas era necessário que fosse apresentado um animal morto, um animal que era morto, que o seu sangue era derramado, para que o Senhor recebesse a adoração, e a culpa e o agradecimento fosse reconhecido. Aqui o Senhor ele está trazendo um aspecto diferente, dizendo, olha, apresente o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. Nós não precisamos mais que nenhum animal morra e nem que ninguém morra. Não é necessário mais que um sangue seja derramado para que nós possamos apresentar ofertas ao Senhor. Todo aquele texto levítico que mostra o sangue, que mostra as ofertas, a parte do sangue já foi cumprida em Cristo. E nós não podemos esquecer isso, meus irmãos. Você não está sentindo o cheiro de sangue, você não está vendo o sangue. Mas não esqueça que nós temos acesso a Deus por conta que o sangue de Cristo foi derramado. O nosso culto é sangrento. Alguém derramou o seu sangue, morreu por nós, para que pudéssemos responder, para que pudéssemos então nos dedicar, para que houvesse misericórdia para mim. Alguém sofreu. E o Senhor, Ele espera que nós apresentemos o nosso corpo de uma energia viva, de um modo vivo, em um aspecto em que há vitalidade, em que há força, em que há vontade. Porque o que um morto faz? O animal, depois que estava morto, ele não poderia fazer mais nada, mostrando que ali houve substituição. E nós devemos viver para o Senhor, apresentar o nosso corpo vivo, de maneira santa. Por isso que no momento do culto, está intimamente ligado a essas coisas. Você vê, no momento de contrição, a lei do Senhor tem sido lida semanalmente. Mas ainda assim é capaz de nós nem sabermos decorado. E ainda assim, voltamos, todos nós, semana após semana, quebrando essa mesma lei. E ainda assim, esse Deus, apesar das nossas limitações e pecados, Ele nos perdoa. Recorremos a Ele, mostrando que Ele é misericordioso. E por isso a importância de estarmos aqui no culto, a importância de estarmos aqui domingo após domingo, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, nos apresentando ao Senhor, porque Ele foi misericordioso, porque Ele nos salvou, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e agradável ao nosso Deus. Nós devemos nos apresentar no culto também ao Senhor, de uma maneira que agrade ao Senhor, que o Senhor seja agradado. Veja, meus irmãos, como nós nos portamos no culto, diante da palavra do Senhor. A atenção, o zelo, o coração disposto a ouvir tal palavra e se submeter a ela. Como ficamos tristes quando vemos em contextos, diante da pregação da palavra do Senhor, pessoas conversando, brincando, rindo, não estão atentos, mexendo no celular. Veja, o desrespeito não é com o pastor, com os irmãos do lado somente, mas é o próprio Deus que foi invocado no começo desse culto e que se faz presente. Falamos um pouco a semana passada de nos prepararmos para o culto. Quantas vezes não nos preparamos orando,
Saímos de casa, não oramos para vir para cá, não lemos um texto bíblico, não oramos com a nossa família. Saímos correndo, atrasado, sem saber muito o que fazer. O Senhor espera que nós nos apresentemos de uma maneira que o agrade. É Ele que precisa ser agradado. É Ele que precisa ver. O ideal é que quando Ele chame alguém para o culto, no começo do culto, na chamada adoração, é que toda a igreja se faça presente, todos já estão presentes. Você sabe como é bom isso? Quando você precisa de alguém, ela prontamente atende. Se você trabalha com alguém e alguém lhe auxilia, ou você sabe como isso funciona, você está ali fazendo alguma coisa, você pede e a pessoa já está na hora. Deve ser assim o nosso chamado ao Senhor. E aqui na igreja de Pirá, o Senhor Ele te chama todo domingo para estar presente na adoração. De manhã às 9 horas. E no final da tarde às 18 horas. Se programe para isso. Você sabe que tem esse compromisso que Deus te chama. E Ele quer se agradar que você esteja presente. No horário acordado, disposto, com o coração aqui. O Senhor espera de você, meu irmão, uma entrega total. Ele fala que esse é o vosso culto racional. Está ligado ao que você pensa. Está ligado a algo que você raciocina, que você entende, que você compreende. Essa entrega total ao Senhor não é por um aspecto de sentimento. Eu estou me sentindo bem agora, eu irei lá. Eu estou me sentindo bem agora, eu me agradei, então eu vou chegar no horário, eu vou estar disposto. Eu estou me sentindo bem, eu vou dormir mais cedo, eu vou me preparar melhor para o culto. Não, é algo de entendimento. É o que você compreende pelo que Cristo fez. Não é pelo que você sente. Mas é porque você compreende tudo o que Cristo fez. Porque Ele se apresentou ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E pelo que Ele fez, também se espera que nós nos apresentemos ao Senhor com o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas pastor, quer dizer que não pode ter sentimento? Muito pelo contrário. Não é o que você sente que vai dizer o que você deve pensar, mas a partir do momento que você entende o que Cristo fez. Como o seu coração não vai pulsar querendo honrá-lo, querendo amá-lo? Alguém que entregou a sua própria vida para te salvar. Se isso não pulsa o teu coração, se isso não faz você sentir, não é um sentimento passageiro, não é um sentimento momentâneo. Essa é a maior alegria que alguém pode ter na vida, é compreender isso. É uma alegria que não se acaba, é uma alegria que não se muda, é uma alegria eterna que vem a partir de um culto racional, algo compreensível, algo entendido. Mas se eu fizer isso, entregar minha vida a Deus e viver dessa maneira, eu vou perder minha liberdade. Eu queria tanto isso, eu queria aquilo, eu gosto disso, eu vou ter que deixar isso. Abra por favor a sua Bíblia em João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8.
no versículo 34, no versículo 36, diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Escravo, quem não tem liberdade, é quem está preso ao pecado. Quem não consegue não viver sem ele. Quem não consegue largar os seus desejos, as suas vontades. Por isso, meus irmãos, a verdadeira liberdade é encontrada em Cristo, pois a submissão a Deus nos livra da escravidão do pecado. E podemos então apresentar como resposta a essa misericórdia de Deus um culto ao Senhor, o nosso corpo. E isso mostra, meus irmãos, que se o Senhor espera que nós apresentemos o nosso corpo nesse momento, a nossa vida durante toda a semana não deve ser diferente da de hoje. Não é só aqui na igreja que eu sou crente. Não é só aqui na igreja que eu devo me portar dessa maneira, tendo zelo para não falar nada contra a palavra do Senhor, tendo zelo de não desonrar a palavra do Senhor, mas também na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em nossa família. Por isso, meus irmãos, reflita sobre as áreas da sua vida que você precisa mudar, transformar e santificar, para que você possa, domingo após domingo, estar apresentando o seu corpo agradável ao Senhor. Organize para diariamente. Você está cuidando um pouco da sua alma, por meio da leitura bíblica e da oração, para você crescer em santificação, estar respondendo a Deus diariamente e se preparando para este dia, este momento, para agradar ao Senhor. Veja o versículo 2. Ele vai mostrar que, para que isso aconteça, é necessário que haja uma mudança de mentalidade. No versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui ele vai trazer dois aspectos em que nós devemos aplicar. O primeiro aspecto é: não se conforme com este século. Não esteja conformado com aquilo o que é oferecido. Não guie a sua vida pelo que está acontecendo aí fora. Não guie a sua vida pelos conselhos deste século, de homens que não conhecem a Deus. Nós vivemos em um mundo hoje em que as pessoas fazem tudo de acordo com especialistas. Se o especialista diz uma coisa, as pessoas seguem cegamente. Muitas vezes recebemos vídeos de pessoas que nem conhecem, mas tem uma pessoa que coloca um jaleco branco e começa a dizer coisas. É um doutor, ele sabe. E não estou dizendo para que eles não têm ciência em algo, mas as pessoas fazem isso em tudo. Hoje tem curso para tudo, tem instrução para tudo. Hoje mesmo estou
É um processo da minha vida em que tenho 2 filhos e estou educando os meus filhos. Hoje as pessoas elas têm curso para tudo. Curso de introdução alimentar. Curso de sono do bebê. Curso de tudo. O que falar, como ensinar. O impressionante é que as pessoas seguem. Arrisca. O sono do bebê é sagrado. Deu tal hora. Ninguém pode falar. Ninguém pode dizer nada. Deu esse horário, a criança está dormindo. Não vou para nenhum lugar para não atrapalhar o sono do meu filho. Porque isso pode deixá-lo irritado. Muitos crentes têm deixado de trazer os seus filhos para a igreja por conta do sono da criança, para não atrapalhar o sono. Esse aqui é um exemplo de muitos, onde Cristo fala: deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Que é o lugar de criança no culto, na igreja. Mas por conta de uma mentalidade trazida e imposta por este mundo, onde você tem que ter uma rotina em que as crianças não podem deixar ou perder alguns minutos de sono para que ela não se irrite, ou porque os pais não querem talvez ter algum desconforto, não trazem os filhos para a igreja. Se nós pudéssemos começar a listar e dizer, nós não pararíamos nunca. Mas nós temos guiado a nossa vida conforme este século. E nós não podemos viver assim. Nós temos que transformar a nossa mente. A nossa mente tem que ser transformada. Essa renovação, ela começa com a mente transformada pela palavra de Deus. Nós temos que transformar a nossa mente e fazer tudo aquilo segundo a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. E isso eu não estou dizendo para descartar outras coisas que podem nos ajudar. Mas a nossa mente não pode ser moldada segundo este século. E o grande problema que muitas vezes nós encontramos é que as instruções desse século, muitas vezes os crentes seguem cegamente à risca todos os detalhes. Mas as orientações da palavra do Senhor sempre tem um se, mais e porquê. Isso mostra que a nossa mente não está moldada segundo as Escrituras, segundo a sua palavra. A nossa mente não tem sido transformada pela palavra do Senhor. Toda orientação da palavra do Senhor sempre tem um porém, um se, um mais, e depende. Nós não podemos agir assim. O que o Senhor espera de nós é que estejamos apresentados a Ele, dizendo: sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nos ajuda. Nos transforma. Transforma a minha mente. E meus irmãos, isso só irá acontecer se o Senhor trabalhar em nossas vidas. Porque somos falhos, somos limitados. A nossa natureza é caída. E se nós formos encontrar em nós mesmos a vontade e a disposição de fazer isso, não vamos conseguir. Por isso que é necessário que nós sigamos estes 2 passos. Não estarmos conformados com este mundo, e estar sempre transformando a nossa mente. Isso agrada ao Senhor?
É assim que o Senhor quer. Isso é bom, mas até que ponto? Até que ponto eu posso usar isso? Até que ponto eu posso usar essas instruções? Até que ponto eu posso pegar essas dicas do sono? Se isso saiu do seu degrau, e isso tem impedido com que eu apresente o meu corpo vivo, santo e agradável ao Senhor, eu devo dar um passo atrás e deixar aquilo no seu devido lugar. E aí onde entra o que Cristo nos ensinou. Ele fala: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E muitas vezes nós temos duas tendências: ou de seguir tudo à risca, ou de descartar todas essas coisas. Não. É o quê? No seu devido lugar. Até onde pode ir. Mas a partir do momento que quebra a lei do Senhor, eu não faço. A partir do momento que me impede, eu não faço. Essa transformação interna, ela é essencial para vivermos uma vida que reflete a vontade de Deus e resistir aos padrões do mundo. A palavra do Senhor fala que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Essa ideia desse versículo mostra que é a igreja, é o povo de Deus, é pela sua palavra que as coisas devem ser ditadas. É Deus que orienta como as coisas devem ser. A ideia é que os crentes vivendo a sua vida de maneira coerente, é como se nós estivéssemos encurralando tanto os ímpios, em que as portas do inferno não estariam prevalecendo. É como se a gente estivesse fechando a porta, chutando a porta lá. Mas muitas vezes a sensação que nós temos é que nós estamos dentro da igreja segurando para que o mundo não entre, para que o mundanismo não abrace a igreja, para que nós tentamos prevalecer o mínimo possível do que é ser cristão. As portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja. O que deve ser ditado na nossa vida tem que vir daqui. O que deve ser ditado na igreja tem que vir daqui. Não é manual, não é livro de autoajuda, não é terapia que você precisa. Você está precisando conversar? Converse com Deus, que só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele tem as palavras que preenchem a alma, que preenchem o coração, que traz consolo. Busque no Senhor a tua esperança, e que você possa sentir que você possa sentir na sua vida, sim, um corpo vivo, um corpo santo, um corpo agradável ao Senhor. Que a sua alma possa externar isso. Porque a alma, quando está alegre, o rosto tem formosura. Quando estamos bem com o Senhor, nós temos esperança. E é isso que nós devemos entender, meus irmãos. E talvez nós podemos pensar: pastor, é difícil, pastor. Nós vivemos em um mundo ímpio. Nós vivemos então em uma situação difícil. Nós saímos e a influência é muito grande. Aonde a gente vai, a gente não... Tem coisa que não dá para tirar, tem coisa que é impossível resistir à influência do mundo. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 João capítulo 4. Versículo 4. 1 João capítulo 4, versículo 4. E muitas vezes nos encontramos em situação: pastor, não dá para ser isso sem
sem recorrer ou sem fazer isso. É muito forte esses pensamentos, a cultura. Eu fui criado assim, pastor, não tem como. Tem coisa que é difícil de tirar, tem coisa que não sai nunca. Veja o que diz 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É difícil, o mundo, o pecado, Satanás vem de uma maneira abrupta. Mas você não pode esquecer que aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Por isso nós não devemos nos desanimar ou viver no pressuposto de que a gente vive no mundo, a gente tem influência. Não. É santificar, é melhorar, é buscar crescer no Senhor. E isso requer de nós uma resposta diante da misericórdia desse Deus. Entender que nós vivemos uma vida em que agrade ao Senhor. E é isso que o texto de Romanos capítulo 12 vai encerrar dizendo. Pode, por favor, sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. No final do versículo ele vai dizer assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É para que você experimente, você tem que sentir. Não é somente você idealizar, estar vendo e dizer é bom mesmo. Você tem que experimentar na sua vida a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus na tua vida. Você precisa experimentar, discernir a vontade de Deus. Existe um compromisso prático de viver conforme os padrões divinos, para que você então experimente a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É mais desejável do que muito ouro depurado. E é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Se você chega em um local para jantar, você vê uma mesa farta, com diversos pratos diferentes que você não sabe qual vai ser a próxima vez no ano que você vai ver isso. Você olha, pensa, ali tem um doce, tem um salgado, tem algo que eu gosto. Você tira uma foto, posta no seu status, no Instagram, bota no grupo da família. Só que aí acontece algo e você precisa sair daquele momento. O jantar não foi servido. E você sai. Não valeu de nada. Você não experimentou. Você viu. Você desejou, você queria. Você se alegrou porque estava ali no momento. Mas você não experimentou. Por conta de não ter respondido a Deus, de não ter se sujeitado à misericórdia. Muitas vezes, essa é a sensação que muitos crentes têm. Eles veem, eles entendem, mas eles não conseguem experimentar
E essa pode ser a tua situação. Você entende isso, você compreendeu isso, mas você não tem conseguido experimentar isso na tua vida. Busque responder a Deus com um compromisso de viver uma vida em que você chega aqui domingo após domingo, culto após culto, com o seu corpo vivo, santo e agradável ao Senhor. Busque diariamente conversar com o Senhor, ler a sua palavra, para que você possa experimentar, para que você possa sentir. E você consiga não somente dizer que é belo, mas que você consiga descrever as texturas, os sabores, o quanto é doce, o quanto estava bem temperado, e que você quer repetir, repetir e repetir, para que você se farte, para que a tua alma se farte, e para que você possa provar do pão da vida. Somente uma vida entregue ao Senhor, somente alguém que coloca o seu coração debaixo da providência e dos decretos de Deus, consegue viver de maneira plena a vontade de Deus na tua vida. E não ache que descobrir a vontade de Deus é algo confuso, é algo difícil. Deus revela a sua vontade por meio da sua palavra. Ele nos mostra na sua palavra. Não é difícil, meus irmãos. Abra, por favor, a sua Bíblia em Salmo 32, versículo 8. Diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedece. O que o Senhor quer do seu povo é que, por meio do ensino, por meio da instrução, por causa das misericórdias de Deus, compreendendo isso, possamos obedecer. Meus irmãos, o Senhor não quer que nós obedeçamos dizendo: olha, se você não fizer, você vai ser disciplinado. Se você não fizer, você vai ser chamado a atenção. Se você não fizer, você vai ser chamado no conselho. Não é isso. O Senhor está dizendo: faça pelo que Deus fez. Deve ser algo voluntário, como a resposta diante da salvação que tu tem. Se para você fazer precisa de ameaça, pelo medo, está sendo como um cavalo ou com uma mula que não tem entendimento. Por isso que ele fala: transforme a sua mente, compreenda, entenda o que Deus faz, para que isso seja um ato de serviço e de amor e não de obrigação.
para que seja uma oferta entregue e não um fardo que você carrega. É isso que o Evangelho nos proporciona, meus irmãos. Dedique tempo à sua oração, ao estudo da palavra. Dedique o seu coração e a sua vida a Deus. Ah, pastor, mas vai ter problema. Não se preocupe com isso. O Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas eu estou convosco. Ele não nos abandona. As escolhas que você vai fazer na sua vida, direcione elas segundo a vontade divina, confiando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Devemos oferecer as nossas vidas, meus irmãos, como sacrifício vivos a Deus, transformar a nossa mente, uma entrega total. Do nosso corpo, da nossa alma, dos nossos desejos. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando é questionado quanto a ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande resumo da lei. Viva de forma prática. Deus chama você a ter um compromisso total com Ele. Entregue a sua vida ao Senhor. Isso não é um apelo para a salvação, não. Isso é um apelo para os que foram salvos. Você já foi liberto. Você não vive em prisão. Você foi salvo pelo Senhor. Ele te tirou as algemas e as cadeias. Você não precisa viver para ídolos, para o pecado. Você não precisa viver com temor de homens. É pela misericórdia de Deus, pela misericórdia, que Ele nos ajude a vivermos de uma forma que o agrade e que possamos, meus irmãos, dia após dia, estarmos nos entregando totalmente ao Senhor. O Senhor aplique a sua palavra em nosso